Olá pessoal, tudo bom? Tô sumido aqui no vlog do doutorado porque realmente o negócio tá pegando de muito estudo, muito trabalho e às vezes a gente não consegue gravar o vlog. Normalmente eu gravo no fim de semana e aí tô aproveitando o fim de semana também para estudar algum material, ler algum material de alguma disciplina que tá no comecinho da semana, segunda e terça-feira. Então, uma justificativa aí de por que os vídeos estão atrasados. O motivo de eu estar gravando o vídeo de hoje é para falar um pouco sobre o encerramento das minhas primeiras disciplinas. Eu acho bacana fazer esse registro não só para vocês, mas para mim também, para eu ver daqui a alguns anos, para saber como é que estava a minha empolgação naquele momento, para saber como é que eu vou, com o passar do doutorado, amadurecendo dentro dessa caminhada. Eu encerrei as primeiras 3 disciplinas, eu acho que eu já falei em alguns vlogs. Existem disciplinas trimestrais e semestrais. E as disciplinas que eu peguei lá no NPI são trimestrais. Terminei 3, ainda continua uma lá no UFRJ, que eu acho que foi o último vídeo que eu conversei sobre isso. Essa é semestral, então ela vai até agosto. Mas essas 3 primeiras já me trouxeram algumas observações que eu quero compartilhar com vocês. Bom, a primeira delas é o estilo de cada professor no digital, né? Só para trazer de novo um contexto, a gente está em um momento de pandemia, a gente está em um momento que as aulas estão online, por isso que eu estou aqui em Roraima, e a gente percebe que cada professor tem uma certa forma de interagir e de buscar a interação dos alunos. Algumas salas online, todos os alunos ficam com as câmeras abertas, quase como uma etiqueta, né? Outros preferem todo mundo com câmera desligada para tentar economizar a banda de transmissão. A gente percebe que daqui para frente eu acredito que isso vai ser muito forte, essa interação online, e vai começar a ter uma certa etiqueta digital de interação em videochamadas. Eu acho que essa foi uma observação desses 3 primeiros meses. Uma outra coisa que eu percebi também e que eu quero fazer um vídeo especial para falar sobre isso, provavelmente o próximo vídeo, é que existem sentimentos, vamos dizer assim, existem princípios fundamentais para o doutorado. Eu quero falar sobre isso, sobre disciplina, sobre a comunicação, como é que a gente se comunica, mas eu vou guardar isso para o próximo vídeo para falar só sobre isso, que eu acho que vai ser um grande aprendizado para todos nós. Eu percebi que tem alguns estilos de aula. Eu não sei se isso é só no digital, mas eu tenho a impressão de que é o estilo de aula de doutorado, que eu acho que é bacana falar para vocês. Primeira coisa que eu observei, tem muita leitura prévia. Você não vai para a aula para saber o que vai ser dado na aula na hora que você chegar. A aula serve mais como um encontro com as pessoas para conversar sobre o tema, mas você já leu o assunto no passado, então tem muito estudo individual antes de começar na aula. E aí eu percebi 2 estratégias. A estratégia de uns professores você faz a leitura prévia, normalmente você recebe o cronograma daquela aula no começo do trimestre, né? Então você já sabe qual vai ser o artigo que vai ser estudado, o capítulo de livro que vai ser estudado, e você já tem um planejamento individual antes de começar a aula. Se vocês quiserem, mais para frente eu posso mostrar como é que eu faço o meu planejamento semanal. E aí, feito essa leitura prévia, a gente vai para a aula. Então, basicamente, a aula para o professor comentar sobre os trabalhos. Alguns professores projetam slides, outros preferem mais conversar sobre o assunto, e a gente meio que interage para tentar encontrar um conhecimento coletivo, né, um entendimento coletivo sobre aquele assunto que está acompanhando no dia da aula. Outros professores já usam uma estratégia mais ousada, que particularmente eu não tinha passado por essa situação ainda, mas eu achei interessante, que é o seguinte: você estuda o texto antecipadamente, você já faz o exercício que vale ponto antes da aula, 2 dias antes da aula, e você vai para a aula mais para conversar e ter ter um overview, ter uma visão geral daquela conversa a partir do olhar de outros alunos. Isso para mim é bem ousado da parte da metodologia, porque tem algumas disciplinas que eu nunca vi, eu nunca conheci, algumas disciplinas que são do mundo da economia, eu tinha que ler o texto, tinha que fazer o exercício sozinho, para depois encontrar o professor ou os alunos, os colegas, né? Então esse foi um assunto bem desafiador para mim, eu não tinha participado dessas metodologias antes e confesso que foi
processo de evolução como estudante, como pesquisador. Sobre as leituras, basicamente as aulas eram de leituras de artigos científicos. Eu acho que isso é muito bom, porque às vezes você tem um artigo super atual, mas você também tem alguns artigos que são clássicos, né? Eu li artigos da década de 50, da década de 60, 70, que são muito importantes, me ajudaram muito a tentar entender a evolução da inovação, né? Dos sistemas de inovação de uma forma geral no mundo. E a gente também leu muito capítulo de livro. Esse é um outro ponto também que eu desconhecia, essa aprendizagem por capítulo de livro científico. Então a gente teve acesso a capítulos de livros bem recentes, né? Livros de 2020, livros de 2021, em que a gente conseguia ter uma visão mais antecipada sobre esses assuntos de inovação. Então basicamente eram artigos e capítulos de livros científicos. Boa parte desse material era em inglês. Boa parte. E aí, assim como eu falei que eu quero fazer um vídeo de vlog para falar sobre esses sentimentos básicos do doutorado, eu quero fazer um vídeo também especial para o futuro para falar a importância da língua inglesa em um processo de doutorado. Mais para frente eu vou gravar esse. Se vocês têm dúvidas sobre isso, coloca aqui no comentário o que seria mais importante para vocês nesse momento, ou para falar sobre esses pilares do doutorado, de relacionamentos, ou para falar sobre a língua inglesa, que eu quero gravar para vocês e quero comentar. Mas assim, 70% do material que eu li era em inglês. A gente tinha que exercitar. Você chega uma hora que você já está no fluxo mesmo de leitura e você só vai lendo, de repente, algumas palavras que você dá uma checada no dicionário ou no Google Tradutor. Mas boa parte do material, sim, é em inglês no estudo que eu estou tendo aqui no doutorado. Bom, os próximos passos agora, assim, Vinícius, acabou a aula. O que tu faz, assim, como é que você está aprovado ou reprovado nessa disciplina? Boa parte das disciplinas são para a produção de um artigo no final. Então, assim, terminei a disciplina, normalmente você já caminha para escrever um artigo científico a partir de assuntos que você leu na sala de aula, durante todo o processo da disciplina. Ou então alguns professores preferem trabalhos. São trabalhos mais técnicos. No meu caso específico, a única disciplina que pediu trabalho foi a disciplina de prospecção tecnológica, que eles pediram uma prospecção sobre um determinado produto. Eu fiz sobre produção de semente de soja, para tentar trazer um pouco sobre a minha tese, que vai ser aqui para Roraima, e a soja é muito importante no nível econômico. Mas assim, foi a única disciplina que me pediu trabalho técnico, né? Mas normalmente você é estimulado a produzir um trabalho científico ao final da disciplina. Então isso com certeza aumenta muito a sua produção como doutorado, porque durante as disciplinas você está produzindo toda vez algum tipo de produto científico. É isso, gente. Eu queria conversar um pouco, queria trazer um pouco dessas atualidades. Sei que estou sumido. Assim que possível, trazendo um pouco de conteúdo, um pouco sobre as vivências que eu estou tendo. Coloca aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você quer que eu aborde algum tema específico no vlog, né, no diário do doutorado, que com certeza eu trago aqui para vocês. Tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau.